Daniel, capítulo 2, versículo de número 13. Está na tela. Eu já adianto, deixe Daniel 2 aberto, que eu quero extrair aqui algumas lições desse texto para a gente, onde Deus vai falar com vocês sobre como lidar com as adversidades da vida. Diz assim a palavra do Senhor: saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã o teu povo está reunido na tua casa. Já recebemos porção de tua palavra, Senhor, em nossas classes de escola dominical, aonde fomos, ó Deus, Senhor da glória, orientados acerca do batismo com o Espírito Santo. Já temos aprendido sobre dons, sobre a sua manifestação, ó Pai eterno, e nesta noite eu quero te pedir, nesta manhã, que o teu Espírito continue a falar às nossas vidas, porque estamos aqui para ouvir a voz do Senhor ao nosso coração. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. A palavra de Deus que lemos, e por que não falar de todo o livro de Daniel? Daniel é um jovem muito especial. Esse livro fala a respeito de dois grandes impérios da humanidade: o Império Babilônico, da sua ascensão, fala da ascensão e queda do Império Babilônico, sendo sucedido pelo Império Medo-Persa. Mas eu queria focar nessa manhã, primeiro na vida de Daniel e na vida dos seus companheiros, como está narrado no texto sagrado. Enquanto eu meditava nessa palavra, certa manhã dessas, Deus me levou para o livro de Daniel e Deus me propôs algumas questões dentro desse livro que eu gostaria de compartilhar com vocês no tocante a como devemos lidar com a adversidade da vida. O que é a adversidade da vida? São situações contrárias àquilo que nós queremos, àquilo que nós desejamos. São situações que nos tiram o sossego, nos tiram a tranquilidade, nos tiram o nosso estado de acomodação, de prostração, de descanso, e nos leva a uma condição adversa, uma condição diferente daquilo que desejamos. E o texto que tomamos como base e que acabamos de ler fala exatamente disso. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos começam a passar por uma situação da qual eles não esperavam, uma situação adversa. O texto, no princípio dele, nós vamos ver daqui a pouco, fala a respeito do rei ter um sonho. E o que tem a ver Daniel e seus amigos com o sonho do rei? Talvez alguém possa dizer isso, mas nós vamos ver que o sonho do rei produziu uma situação adversa para Daniel e para os seus amigos. A Bíblia vai dizer aqui no primeiro versículo que o rei Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. A Bíblia diz aqui para nós que o rei de noite, o soberano, o monarca, aquele que é o primeiro dos reis a ter um império de domínio mundial, porque a Babilônia é o primeiro desses impérios que consegue colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E a Bíblia diz que esse soberano, ele tem um sonho na sua cama que lhe tira o sono, que lhe perturba o espírito. E a Bíblia diz que pela manhã, quando esse soberano se vai para a sala do trono, ele chama os magos, ele chama os sábios, e ele pede que esses sábios deem a interpretação do seu sonho. E aí que se principia todo o desenrolar dessa história que eu quero trabalhar com vocês. Vamos ler no versículo de número 3, o versículo de número 3 que diz assim: e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito.
A situação adversa, primeiro, com o rei. Ele teve um sonho, não sabe o que significa. Ele chama os magos, ele chama os encantadores, e ele quer saber a interpretação do seu sonho. Consequentemente, ato contínuo, os magos são introduzidos, os sábios são introduzidos. E a Bíblia diz que o rei fala para eles daquela situação, e os magos naturalmente falam: rei, conta-nos o teu sonho, que nós daremos a interpretação. Conta-nos o seu sonho, que nós lhe daremos a interpretação. E a Bíblia diz que o rei fica desconfiado. O rei fica desconfiado e diz: olha, eu bem sei aquilo que vocês intentam nos vossos corações. Por isso, eu proporei a vocês um desafio. Vocês terão que me contar o sonho primeiro e depois a sua interpretação. E a palavra de Deus diz que assim fez. E os magos, ainda de uma forma dura e confrontadora, verso de número 10 e 11, eles vão dizer assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requereria coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. O rei tinha um sonho. Perturbado por esse sonho, ele desperta pela manhã, pela noite, não consegue dormir. Pela manhã chama aqueles que eram considerados donos do conhecimento, da sabedoria, dono dos mistérios, conhecedores dos mistérios. E o rei pede a eles que revelem a interpretação do sonho, e desconfiado, não só a interpretação, mas também aquilo que ele havia sonhado. E aqui começa a situação adversa na vida, tanto daqueles homens que estavam diante do rei, como na vida de Daniel e seus amigos, que nem sequer sabiam do que estava acontecendo. Mas a adversidade é isso, a adversidade é aquilo que chega de surpresa. A Bíblia vai nos dizer, e é o que eu gostaria de destacar para você, na primeira questão que devemos ter muito cuidado, na hora da adversidade, é daquilo que falamos. É daquilo que falamos. O rei falou de um sonho. O rei não disse qual era o sonho, mas falou que tinha tido um sonho e queria a interpretação. E os magos por 2 vezes disseram: conta o sonho. E quando viram que o rei estava decidido a não contar, eles decidiram confrontar o rei, dizendo: ó rei, sabes tu que nenhum outro rei, dominador, senhor, seja quem for, que tenha pedido algo semelhante a algum mago ou algum encantador? E aí o que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus, verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Todos os sábios de Babilônia. O Espírito dentro deste texto, amados, e foi a parte inicial que ele tratou o meu coração. O Senhor falou: cuidado, cuidado ao falar, porque o falar tanto pode aumentar o meu problema e o seu problema, como ele pode nos introduzir na adversidade. Introduzir na adversidade. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Ela suscita ira. A ponto de Paulo falar aos Colossenses 4:6, ele diz que a vossa palavra seja temperada com sal, para que vós sabeis a maneira com que deveis responder acerca daquilo que vocês creem. Esses magos não souberam fazer isso. Esses magos desafiaram o rei, dizendo: rei, isso é impossível humanamente falando. É impossível humanamente falando. E quanta gente, falando da nossa vida prática, sofre,
passa por situações e adversidades, porque não sabe o que dizer, não sabe o que falar, ou às vezes sabe o que falar, mas não sabe a hora certa de falar. Aqueles homens deveriam ter procurado alguém, procurado o rei em particular e dizer: rei, é difícil isso, não temos como fazer isso, falar da sua limitação, mas não, eles decidiram na sala do trono afrontar o soberano da Babilônia, dizendo: isso é impossível, isso é impossível. E isso despertou a ira no coração, e Deus falou ao meu coração: como devemos vigiar nas nossas palavras, porque muito da nossa adversidade, da adversidade que vivemos, é consequência daquilo que falamos. Às vezes falamos muito na hora errada, falamos aquilo que não se deve falar, falamos às vezes dentro de casa, com uma esposa que está irritada, você solta uma palavra dura, a adversidade vai se levantar. Talvez no seu trabalho, seu chefe irritado, e você quer defender-se a respeito de algo que não deu certo, que a culpa não é sua, que foi outra pessoa, e isso pode ser interpretado de uma outra maneira e se voltar contra você, por causa da falta de prudência com as palavras, com a falta de cuidado com aquilo que se fala, a hora, o momento, a coisa certa, para a pessoa certa. Aqueles homens entraram por um caminho de confrontar o rei, e o rei, por sua vez, como autoridade, ele diz: então, editarei um decreto, onde todos os sábios, sem exceção, vão ser mortos, se não houver quem possa revelar o sonho e a interpretação. O segundo aspecto que divido com vocês, e que tem a ver com esta palavra que está estampada a respeito de Daniel, é que as adversidades da vida, elas podem vir, ainda que eu e você sejamos fiéis. Daniel e seus amigos responderam ao rei, interaja comigo, eles responderam ao rei alguma coisa? Não. Eles estavam simplesmente no mesmo barco, foram colocados na mesma situação, numa linguagem popular, no mesmo saco, foram considerados farinha do mesmo saco. Embora nada tivessem feito para merecer a morte, saiu um decreto e alguém se lembrou deles. E isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. O decreto era para executar todos os sábios, todos os magos, todos os encantadores. E alguém se lembrou, saiu, e ao sair se lembrou: Daniel e seus amigos estão incluídos. Daniel e seus amigos estão incluídos. Talvez Daniel pudesse questionar quando chegassem as autoridades para os levar, a força policial para os levar. Mas eu não fiz nada. Eu não questionei nada, porque eu estou sendo preso. Ele podia questionar, colocar essas questões, por causa da sua fidelidade, do seu serviço a Deus. Mas, entretanto, a adversidade chegou a Daniel e seus amigos, independentes deles estarem ligados diretamente às consequências. E quantas vezes nós nos encontramos em situação semelhante? Nos perguntamos a Deus: Deus, por que estamos sofrendo? Por que estou passando por isso? Foi A que fez? Foi meu filho que fez? Ou foi meu marido que decidiu? Ou foi meus pais que decidiram isso para mim? E agora eu passo por essa adversidade. Sou fiel porque passo por adversidade. Esse texto me prova que servir a Deus não nos isenta da adversidade, não nos isenta das situações difíceis, porque muitas vezes, quando é da questão negativa, alguém vai lembrar de você e vai dizer: olha, ele também está incluído, ele também fez, ele também tem que sofrer, ele também tem que pagar. E é isso que Daniel e seus amigos experimentam aqui, que a fidelidade a Deus não nos isenta da adversidade, amados. E quantos exemplos! Eu quero abrir com vocês, abra Gênesis 12, verso de número 4, eu quero botar aqui alguns exemplos, para que a gente veja situações
similares a essa, aonde, embora fiéis a Deus, alguém teve que passar pela adversidade. Gênesis 12, verso de número 4, diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Deus chama esse homem para viver com ele um relacionamento especial, fazer com ele um povo, uma nação, pessoas que fossem seus representantes na terra, reis e sacerdotes para Deus. E Abrão atende a chamada de Deus: o site da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abrão obedeceu à voz de Deus, mas isso não o isentou da adversidade. O verso 10 desse capítulo 12 vai nos dizer assim: e havia fome naquela terra. E havia fome naquela terra. Deus chama Abraão para peregrinar numa terra aonde ele descobriria que havia adversidade, aonde não haveria o que comer, não haveria algo elementar para a sua subsistência, que era comida. Por isso, torno a frisar: a fidelidade a Deus não nos isenta da adversidade. Vamos para um outro exemplo no Novo Testamento. Marcos capítulo 4, verso 35, 36 e 37. Um outro exemplo. Marcos 4, 35 ao 37. Fala sobre Jesus apaziguando a tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Quem fez o convite para ir para o meio do mar, amados? Quem fez o convite? Vocês estão tímidos. Quem fez o convite para ir para o meio do mar? Jesus. Jesus chamou-os para entrar no barco e se fazer ao mar. E no meio da madrugada, a Bíblia diz que se levanta um temporal. Talvez os discípulos pudessem se questionar: opa, peraí, cumpri a palavra de Deus, estou em situação de aperto, que negócio é esse? Que Jesus é esse que convida a gente para viver um momento de adversidade, seguros em terra, tranquilos, estavam ali protegidos da tempestade, mas obedecendo a palavra de Jesus? Não, porque foram para o meio do mar, aonde estão sujeitos às intempéries, ao vento, às ondas. Estavam vivendo a adversidade, embora tenham sido fiéis à ordem do Senhor. Tenham sido fiéis à ordem do Senhor. É a grande pergunta, amados, que permeia toda a história cristã: por que sofre o justo? Por que sofre o justo? Meu objetivo não é esclarecer isso, mas mostrar para você que a adversidade pode sim chegar, ainda que sejamos fiéis ao Senhor. Foi assim com Daniel e os seus amigos que nós estamos estudando nessa manhã, por intermédio dessa palavra. A Bíblia diz que a ira do rei contra aqueles magos, aqueles sábios, aqueles encantadores, recai sobre Daniel e seus amigos, embora eles não tenham nada a ver com aquilo, embora eles não tenham falado nada, embora eles sejam apenas homens fiéis, tementes a Deus, que respeitavam a autoridade do rei. Mas a conta caiu para eles também. E quantas vezes isso não acontece com a minha vida e com a sua vida? Quantas vezes nós ficamos sem saber por que isso aconteceu? Eu não fiz nada, eu não falei nada, aquela pessoa não quer mais falar comigo, aquela pessoa se voltou contra mim, eu não fiz nada. Isso se chama adversidade. É fora da ordem natural.
você espera a paz, a tranquilidade, a adversidade vem e tira o seu estado de descanso. E foi assim na vida daqueles homens. Só que é maravilhoso na vida de Daniel, que Daniel sabia disso, e ele tinha aqui a consciência que o Senhor era com ele. Então, quando aquilo aconteceu, a posição de Daniel não foi começar uma murmuração, mas Daniel partiu para o caminho do diálogo. Vamos ler isso na palavra de Deus, lá em Daniel 2, verso de número 15, que vai dizer a respeito desta situação. Diz assim, verso 14, 2,14, diz assim, perdão, verso 14, diz assim, então, e disse a Arioque, encarregado do rei. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Verso 15. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. A Bíblia Sagrada fala que Daniel, sendo buscado pelas autoridades para ser executado, Daniel entra não no caminho do confronto, não no caminho de questionar a Deus ou de murmurar, mas ele estabelece um caminho de diálogo. Chegando às autoridades, ele as acompanha, e as acompanhando lá, ele chega e pergunta, por que é tão duro, por que é tão severo o mandado do rei? E a Bíblia diz que aquele homem que era o responsável por executar a Daniel, ele esclarece, ele explica o que aconteceu, e a Bíblia diz que Daniel, no verso de número 16, passa no 16 por favor, Daniel, ele entra e pede ao rei, rei, me dê um tempo para que eu possa trazer-lhe a revelação do seu sonho e a interpretação desse sonho. E a Bíblia diz que o rei vai conceder a Daniel um tempo para que Daniel orasse, para que Daniel buscasse o Senhor, para obter a interpretação do sonho. Daniel faz diferente daqueles magos. É o bom exemplo que devemos seguir. É o bom exemplo. Os magos decidiram murmurar do rei, falar, tu és tirano, tu estás exigindo demais, tu estás indo além da medida. Daniel não. Daniel diz, olha, eu preciso de um tempo para buscar a interpretação do seu sonho. Ele primeiro procura saber por quê, para depois ver como ele poderia, de alguma forma, ajudar a ele e os seus amigos a não passarem por tão duro martírio. Daniel prefere não murmurar da sua situação e condição, mas prefere se inteirar e confiadamente estabelecer um propósito de que Deus daria a ele a interpretação e revelação daquele sonho. Bastava apenas um tempo. Esse é o quarto aspecto que eu quero falar com vocês. Sobre a questão de crer e agir. Crer e agir. Veja que Daniel não pede um tempo para talvez Deus revelar. Não. Daniel pede um tempo para revelar a interpretação do sonho, a interpretação e o sonho do rei. Daniel tinha confiança, fé, que o Deus Todo-Poderoso era o único capaz de revelar as verdades que o rei precisava. E baseado e movido pela sua fé, ele vai diante do rei, que está irado com os magos, está irado com os encantadores, e de uma forma muito maravilhosa, que a gente não consegue saber como, ele consegue aplacar a ira do rei, e conseguir um tempo, para que ele pudesse trazer a resposta. Pacificador. Jesus fala disso no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que chegam e conseguem dar paz no meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade, mas esses são aqueles que agem movidos pela fé. Se
ele tivesse levado em conta o que os magos disseram, ele não teria pedido esse tempo, porque na visão do incrédulo, na visão daquele que não conhece a Deus, há coisas que ninguém pode fazer. Só que Daniel tinha fé e certeza que havia coisas que só Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer. Fé e atitudes. Fé e atitudes. A fé precisa se materializar em atitudes. E dentro disso, eu levo para uma reflexão, para mim e para você. Como eu e você temos agido diante das dificuldades da vida? Será que temos agido de forma compatível com a nossa fé? Ou será que a nossa atitude, ela difere daquilo que dizemos que cremos? O quanto coerentes eu e você somos em agir em relação àquilo que cremos. Trago para isso uma ilustração contada por um pastor a respeito desse tempo de chuva, lá no estado de São Paulo, que é essa escassez de chuva, onde a igreja se decidiu reunir para orar pela chuva. E foi marcado um dia, um culto. E naquele culto, a história, a ilustração que esse pastor conta, há um casal de obreiros saindo de casa, esposo e mulher com os filhos, e ali eles percebem que a filha está levando um guarda-chuva debaixo do braço. E alguém pergunta para ela: para que você está levando isso, menina? Ela: ué, pai, nós não estamos indo orar para chover? Deus não é poderoso para fazer chover, pai? Então nós vamos ficar presos dentro da igreja, porque Deus é aquele que atende oração, se eu não levar o guarda-chuva. Isso fala de coerência. Você diz que crê, mas quando a adversidade vem, você se desespera. Que fé é essa? Que fé é essa que diz que crê, mas se desespera? É o que deixa muitas pessoas perplexas, quando fala, por exemplo, de Paulo. Paulo diz: olha, importa, quando falando de retornar a Jerusalém para ser entregue nas mãos dos judeus, ele fala: o Espírito tem me revelado de cidade em cidade, que importa que eu torne a Jerusalém para ser entregue nas mãos daqueles que crucificaram a Jesus, e eu seja preso, escarnecido, colocado em correntes. Os crentes falaram: Paulo, que é isso? Então não vai não, fica. Mas Paulo disse: não, mas o Espírito também diz que vai me livrar de todas essas cadeias. De todas essas cadeias. E Paulo faz. Paulo é coerente com a sua fé. Paulo sobe, Paulo é preso. E aquela situação é usada para a glória de Deus, para a propagação do reino de Deus. Ação movida por fé. Quantos de nós falamos, oramos, pedimos, mas quando vamos agir, agimos de uma maneira totalmente incoerente com a fé, com o pedido? Quantas pessoas pedem a Deus tantas coisas? Por exemplo, você quer um carro. Se você não tem casa, quer um carro, você pede as duas coisas a Deus, Deus te dá a casa. Eu já vi pessoas comprando a casa sem garagem, por exemplo. Que fé é essa? Você não teve fé para o Senhor te dar a casa própria, e você diz crer que Deus pode te dar o carro? Então haja conforme a sua fé. É como o exemplo dessa menina: estou orando para chover, então eu vou levar o guarda-chuva, porque a minha fé tem que ser coerente, a minha ação tem que ser coerente com aquilo que eu creio. Tem que ser coerente com aquilo que eu creio. E assim faz Daniel com seus amigos. Os incrédulos diziam: ninguém pode revelar, mas Daniel cria: Deus pode revelar sim. Então ele vai lá na sala do rei, coloca a cabeça dele a prêmio, porque já estava a prêmio, diz: rei, dá um tempo, porque eu vou revelar aquilo que o rei sonhou, eu vou dar a interpretação daquilo que o rei sonhou. Ele agiu baseado na sua fé. Crer, mas ter atitude. Crer e ter atitude coerente com aquilo que se crê. Precisamos viver isso, amados.
Precisamos viver isso. Dizemos que cremos na cura, mas vivemos reclamando com Deus da dor. Dizemos que cremos na providência de Deus, mas vivemos questionando a Deus por que estamos nessa situação, por que estamos nessa condição. Se você crê, você só vai aguardar o cumprimento da promessa. Você vai continuar adorando a Deus, aguardando o cumprimento da promessa. Mas quanta gente se fecha, se tranca, se cala, se entristece, embora diga que creia no cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Deus não quer esse estilo de vida para mim, para você. Deus quer o estilo de vida de Daniel. Rei, eu creio que Deus pode revelar, me dá um tempo, porque eu vou dizer daqui a um tempo para o Senhor qual é a interpretação do teu sonho, porque o meu Deus é um Deus que revela coisas que são impossíveis. Revela coisas que são impossíveis. Que a nossa atitude possa ser coerente com a nossa fé. Mas talvez você me diga nessa noite, mas nessa manhã, perdão, é muito difícil. É muito difícil fazer coisas que são impossíveis. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que não era coisa fácil revelar o sonho e a interpretação do sonho, porque foi o rei que teve o sonho. Como é que ele saberia dizer qual foi o sonho que o rei teve? E aí Daniel faz algo que eu quero trazer para mim e para você. Daniel, capítulo 2, verso 16, 17 e 18, vai nos dizer assim, foi Daniel ter, 17 e 18, Daniel 2, 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, como o resto dos sábios da Babilônia. Daniel não tinha como fácil a interpretação do sonho do rei e a revelação do seu sonho. Não. Daniel sabia que era algo muito difícil. E por ser algo muito difícil, Daniel precisava orar. E não somente orar, Daniel precisava orar com parceiros de oração. E Daniel não precisava só orar com parceiros de oração, mas Daniel precisava orar com propósito específico. O texto fala que eles iam orar para que pedissem misericórdia a Deus sobre aquele mistério, para que o Senhor revelasse aquele mistério, e eles não sofressem como sofreriam os sábios da Babilônia, como os sábios da Babilônia. Eles tinham convicção de que por meio de uma agenda de oração, de uma intercessão conjunta, Deus os daria a resposta. Deus os daria a resposta. E Jesus fala disso para nós, lá em Lucas 18, 1, quando ele fala sobre, contou-lhes aos discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ali ele fala de uma mulher que insiste com um juiz, porque ela precisava que ele deliberasse alguma coisa, mas a Bíblia diz que ele não temia a Deus e não temia os homens. E aquela mulher, cada dia batia ali, chamava, falava, pedia, eu quero, defere a minha causa, eu quero, defere a minha causa, eu quero, defere a minha causa, até que um ponto que ali dentro da parábola diz que o juiz fala, eu vou liberar isso que essa mulher quer, porque ela me atormenta todos os dias. Daniel e seus amigos perceberam que para receber a revelação de Deus, precisavam orar em conjunto, mas estabeleceram um propósito de oração, orar até que Deus respondesse. Até que Deus respondesse. Não aquele tipo de oração que você ora uma vez e amém, seja feita a vontade de Deus. Não, é aquele tipo de oração que você ora incomodando o céu.
Você ora uma vez, não recebeu, ora duas, não recebeu, ora três, não recebeu, e vai orando até que você consiga a resposta de Deus para aquilo que você está orando. Estabelecer um propósito de oração. Paulo fala sobre isso. Sede perseverantes na oração. Sede perseverantes na oração. A Bíblia em Atos capítulo 12 fala a respeito da prisão de 2 dos apóstolos, um Tiago, o outro Pedro. A Bíblia diz que Tiago é morto pela espada, e Herodes pretendia fazer o mesmo com Pedro. Só que se você ler lá no verso de número 5, de Atos 12, 5, vai ver que vai dizer que a igreja fazia por Pedro constante oração, incessante oração. Este é o tipo de oração que move a mão de Deus, amado. Esse é o tipo de oração que move a mão de Deus ao seu favor. Não é pedir alguém para orar, não é orar uma vez e esperar acontecer simplesmente. Se aquilo é grave, se aquilo é necessário, ore até que o Senhor responda. Porque esses 2 textos mostram que Deus tem interesse em responder a sua petição, sim. Deus tem interesse em tirar você da adversidade, em revelar a você a saída, em revelar a você a solução. Mas para isso eu preciso fazer o dever de casa. Eu preciso orar incessantemente. Orai sem cessar, diz Paulo. Orai sem cessar, sede perseverantes na oração. Precisamos disso. Estabelecer propósitos de oração claros, objetivos. Não desfalecer num primeiro momento, não na primeira adversidade. Eu orei, Deus ainda não fez, Deus não respondeu. Não, insista na oração. Insista na oração, porque o texto lá em Daniel capítulo 2, volta lá para Daniel capítulo 2, verso 19 agora, 2,19 agora, vai dizer que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E Daniel louvou o Deus do céu. Enquanto eles oravam incessantemente, enquanto todos os dias eles oravam, a Bíblia diz que numa visão de noite Deus deu a resposta. Que coisa linda! Daniel creu pela fé e por isso pediu um tempo, passou esse tempo orando, e durante um tempo orando, numa bela noite, uma visão vem à noite dando a resposta a Daniel. Resposta de oração incessante. Resposta de oração incessante. E o último aspecto que eu quero destacar aqui para vocês dentro dessa palavra, está aqui entre os versos 20 e 23. Coloca na tela para a gente, Daniel 2, 20 e 23. Aleluia. Daniel 2, 20 ao 23. Vamos ler do 20 ao 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel agiu por fé, fez uma agenda de oração com seus amigos. Deus enviou a resposta, porque Deus responde, amados. E quando Deus respondeu, Daniel chegou e louvou a Deus e adorou a Deus e disse: Senhor, só Tu és poderoso para fazer todas essas coisas. A Ti eu tributo a honra, a Ti eu tributo a glória, a Ti eu tributo o louvor, a Ti eu tributo o poder. Porque todas as coisas estão nas Suas mãos.
Todas as coisas estão nas suas mãos. Não somente naquele momento dentro de casa com seus amigos, contando um sonho, não. Daniel vai na presença de quem? Vai na presença do rei. Verso 27 e 28 para a gente encerrar essa palavra. Diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem mago, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Talvez o rei achasse, Daniel está dando uma desculpa. Daniel também vai dizer que não dá, está me afrontando de novo. Não, mas Daniel vai dizer: mas há um no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que haveria de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas deitado no teu leito, são essas. E aí Daniel vai falar do sonho. Do grande sonho, que era uma grande revelação, falava de muitos reinos que se levantariam e cairiam, e fala até do momento da volta de Jesus para salvar o seu povo. Mas o que eu aprendo aqui é que no meio da adversidade, quando eu e você, por meio de ação de fé, agenda de oração, parceiros de oração, recebermos a resposta de Deus, temos que tributar a honra a quem lhe é devida. Isaías 42, verso 8. Coloca para a gente 42, verso 8, que eu quero ler com vocês para a gente encerrar nessa manhã. Isaías 42, 8. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Não? Então, abramos nossa... perfeito. Isaías 42, verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem. Quero que vocês repitam comigo esse versículo, vamos lá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. De pé agora, só até a outrem. De pé agora, vamos recitar até a outrem. Vamos lá de novo, para valer agora. O primeiro foi só um ensaio. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Não é a minha oração, não é o meu pedido, não é a minha pregação, não é a minha exposição, é Deus que faz isso. E a honra e a glória tem que ser tributada a Ele. A Ele. Daniel falou para os amigos: a Deus pertence o revelar os mistérios. Ao rei ele diz isso também. Precisamos reconhecê-lo mais, amados. Precisamos agradecer-lhe mais. Quantas vezes nós nos esquecemos, oramos, pedimos, recebemos, e fica por isso mesmo. Não, Daniel disse: não, eu não quero receber glória a respeito disso em nada, rei. Isso é para Deus. O Deus dos céus revelou, o Deus dos céus fez, o Deus dos céus respondeu, o Deus dos céus fará na tua vida e na minha vida. Mas precisamos crer nas suas promessas e quando recebê-las, sermos agradecidos. Agradecidos. Amém. Vamos orar ao Senhor a respeito dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã temos ministrado esta palavra que fala de adversidade, Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão vivendo nesse momento essa adversidade, mas eu creio que se tu pediu para falar sobre este assunto nesta manhã, é porque há um coração para ser tocado, há um coração para ser tocado, Senhor. Nos ensina, Senhor, a hora certa de falar.
Nos ensina, Senhor, a agirmos, meu Senhor, não com murmuração, mas com comunicação, com diálogo, tentando entender, tentando compreender, Senhor, que possamos agir motivados pela nossa fé, ó Pai, nos problemas de grande volume, de grande dificuldade, que possamos estabelecer uma agenda de oração com amigos, com parceiros de oração, Senhor, e possamos ter, ó Pai, a perseverança de orar até alcançar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, ó Pai, mas que especialmente, Senhor, além disso tudo, ó Pai, isso tudo não terá sentido nem valor, ó Pai, se nós não tributarmos a Ti a honra que é devida ao Senhor, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor de todas as coisas. A Tua palavra diz que do céu e a sua plenitude, a terra e tudo que nela há, Senhor, Tu és o Senhor de todas as coisas, e tudo aquilo que temos é por Tua misericórdia e por Tua graça. Nos ensina a passar, Senhor, nas adversidades, dando-nos estratégias, ó Pai, como Tu deste a esses homens, Senhor, que não mereciam estar naquela condição, mas superaram e foram vitoriosos, porque ousaram no Teu nome, Senhor, dizer para o mundo que sim, Deus faz o impossível, Deus realiza sim aquilo que ninguém faz. E é nesta fé que nós nos movemos nesta manhã, crendo no impossível, crendo, Senhor, no invisível, Senhor, que os nossos corações sejam cheios desta palavra, e que possamos a partir de hoje, Senhor, agir de conformidade com a fé que está no nosso coração, que é fruto do Teu Espírito. Assim te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.